Na oração, ele está muito feliz. Onde está o sujeito? Viajando. Brincadeiras à parte, trago no vídeo de hoje uma informação sobre ele que é muito comentado no universo da sintaxe, o sujeito. Vamos lá? Comumente, o sujeito é visto pelos estudantes como um dos termos mais fáceis de se encontrar dentro de uma oração. Isso ocorre devido a duas concepções equivocadas. A primeira, a de que sujeito gramatical é igual a sujeito indivíduo, e a segunda, a de que o sujeito sempre executa ação. Retomemos a oração que iniciou este vídeo. Na oração, ele está muito feliz. Onde se encontra o sujeito? E aí a resposta, viajando. Neste caso, nós temos um exemplo do primeiro equívoco de que o sujeito gramatical ele é confundido muitas vezes com o sujeito indivíduo, né? Sem querer tirar o humor da brincadeira, mas sintaticamente nesta oração nós teríamos que o sujeito seria o pronome ele, né? Então, quem está muito feliz? Ele. Logo, o sujeito gramatical é aquele que concorda com o verbo de uma determinada oração e não está relacionado apenas à questão de ser um indivíduo. Por isso é que, gramaticalmente, um sujeito pode ser um objeto, um sentimento e não apenas uma pessoa. Vejamos alguns exemplos. O amor está no ar. Quem ou o que está no ar? Qual é o termo nesta oração que concorda com este verbo estar? O amor. Outro exemplo. A cadeira está quebrada. Quem está quebrada? Ou o que, né? A cadeira. No caso aí, um objeto, mas nesta oração é o sujeito gramatical que concorda com o verbo está, certo? Com relação ao segundo equívoco, de que o sujeito sempre executa a ação, observem a seguinte oração. O documento foi assinado pelos pais. Qual é o sujeito gramatical neste caso? O documento, visto que é o termo que concorda com a locução verbal foi assinado. Quem foi assinado ou o que foi assinado? O documento. Reparem ainda que, neste caso, o documento não executa uma ação, mas sim recebe a ação de ser assinado por alguém. Logo, nós temos nesta estrutura que no caso é a estrutura típica de passiva, voz passiva analítica, nós temos um sujeito que é paciente, ele recebe ação, então ele não executa ação. Bom, Thaís, então é só quando eu tenho a voz passiva analítica, quando eu tenho esse tipo de estrutura, que o verbo vem numa locução, né, que é um verbo auxiliar, mais o particípio, no caso aí foi assinado, só nesse tipo de estrutura é que eu vou ter um sujeito que não executa ação? Não, nós temos outros casos, exceções. Vejam um exemplo, um outro exemplo. A janela está aberta. O que está aberta? A janela. Veja, aí eu não tenho uma frase, uma oração na voz passiva analítica, eu tenho apenas o verbo estar na voz ativa. Porém, mesmo assim, o sujeito não está executando a ação. A janela aí é o sujeito gramatical porque concorda com o verbo estar. Quem está aberta? A janela. Porém, ela mesma não vai lá e executa a ação de se abrir, ela é aberta por alguém. Então vejam, mesmo não estando na voz passiva, esta oração mostra um sujeito que não executa a ação. Então, muito cuidado, né? Não adianta apenas pensar que o sujeito executa a ação. É um segundo equívoco
bem grave cometido pelos estudantes e pelas pessoas em geral. Essa não é a melhor definição, então, para sujeito. A melhor definição para sujeito gramatical é a do termo que concorda em número, ou seja, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, com o verbo. Então, a janela concorda com o verbo estar, que é terceira pessoa do singular. Ela. Certo, pessoal? Encerro por aqui o primeiro vídeo de uma série que fará uma viagem pelo mundo da sintaxe. Os nossos próximos vídeos abordarão os termos da oração, a começar pelos tipos de sujeito. Preparados para embarcar nesta excursão? Vejo-os então nos próximos encontros. Até mais, pessoal!